de ano, época de fazer aquele balanço sobre nossas ações, os resultados que a gente atingiu, conseguiu, conquistou, né? E quem tem dados bem legais aí desse ano, que desenvolveu um trabalho muito legal, foi o Observatório Social aqui de Foz. Quem vai trazer essas informações para a gente e está aqui no estúdio é o Aralan Musselini. Tudo bem, Aralan? Bom dia. Tudo bem, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Aralan, antes da gente começar a falar dos resultados de vocês, que a gente já adiantei que foram bons, explica para quem não conhece ou não sabe ainda o que é o Observatório Social. O Observatório Social é uma organização sem fins lucrativos, formada por voluntários, todos pessoas da sociedade civil organizada, que dedicam um pequeno tempo da sua agenda para monitorar a arrecadação e a aplicação dos recursos públicos. E aí, em várias áreas da gestão pública, a gente desenvolve algumas iniciativas sempre no sentido de monitorar como o poder público está gastando o dinheiro do pagador de impostos. Esse é o nosso principal trabalho. Especificamente a prefeitura, digamos, ou o legislativo também? Especificamente recursos municipais. Como alguma parte dos recursos municipais são dedicados também ao poder legislativo, a gente acaba também monitorando esse poder. E vocês muitas vezes emitem alertas, situações ali preventivas para evitar, né, que, por exemplo, uma licitação com algum problema aconteça. É mais ou menos nessa linha também, né? De fato, nós monitoramos quase que a integralidade dos processos licitatórios do poder público local. A gente verifica principalmente a adequação dos certames à legislação, se a prefeitura, a Câmara de Vereadores está seguindo a lei de licitações e as demais legislações, se não há direcionamento na hora da compra, né, por marca, por fornecedor, e se aquela aquisição ela de fato atende ao interesse público, e quando a gente percebe algo que destoa desses princípios, a gente sinaliza primeiro ao próprio ente, né, a prefeitura, a Câmara, e não havendo solução, a gente sinaliza aí aos órgãos de controle interno e externo, Ministério Público, Tribunal de Contas. Vocês conseguiram impedir que fossem aplicados aí mais de 4 milhões de reais, né, em desconformidade com a legislação. Como é que funciona esse trabalho de vocês na prática? Onde é que vocês levantam esses dados? Como é que era, Alan? Basicamente, todos os dias nós acessamos o site da prefeitura, né, onde a prefeitura publica os processos licitatórios, e verificamos a adequação daquele edital à legislação. E é nesse processo de análise que normalmente a gente consegue identificar oportunidades de melhoria ali. Olha, isso aqui poderia ter mais orçamento, isso aqui poderia ter uma pesquisa melhor, isso aqui poderia ter um planejamento melhor, a compra poderia ser mais econômica para a cidade. E é desse trabalho de análise caso a caso que resulta essa economia que você mencionou e que nos últimos 15 anos já gerou para o município mais de 80 milhões em economia. É legal que dá o resultado na ponta mesmo, né, para a população. Agora, vocês verificam ali essa questão de haver, né, todas essas conformidades. Tem mais ou menos um percentual, assim, de quanto, né, dos processos que são lançados ali, quantos está tudo ok, tudo certo e quantos são meio problemáticos? Olha, a prefeitura, eu preciso dizer, ao longo dos anos, vem ampliando cada vez mais a sua capacidade técnica, a sua competência na parte de licitação, principalmente porque os técnicos, os servidores, ao longo do processo, eles não mudam a cada gestão, né? Então, ao longo do tempo, a administração vai melhorando, né? Mas ainda assim, às vezes, a gente consegue encontrar algumas divergências. Eu não tenho esse dado preciso, né? Mas 4 milhões num universo de 250 milhões, né, não chega a ser tão expressivo, já né, dá uma ideia boa. Sinalizando uma maturidade também do poder público nesse aspecto. No passado já foi muito mais, tá? Já foi muito mais, mas hoje até a legislação já induz o poder público a melhorar naturalmente, né? O que a gente tem questionado mais ultimamente não tem sido tanto a adequação às formalidades legais, mas sim a assertividade daquela compra, daquele investimento, né? Qual o resultado daquela aquisição para o indicador de qualidade de vida? O quanto aquilo melhora a vida da população na prática? Aralan, muita gente acha que fiscalizar é algo técnico, é difícil. Como que o Observatório ajuda a aproximar a sociedade desse papel?
A gente diz sempre, e utilizamos até como slogan, que o cidadão ele pode transformar a sua indignação em atitude por meio do observatório social, né? Ninguém precisa necessariamente fazer parte do poder público, ter um cargo público para fazer diferença na vida da cidade. Então, se a pessoa ela tem um interesse em atuar, por exemplo, na área de meio ambiente, né? No observatório social tem um grupo de trabalho focado só em meio ambiente, que ela pode ali auxiliar na análise das políticas públicas. A gente fornece metodologia, recursos para que a pessoa ela possa ali fazer o seu trabalho. Basta ter um pouquinho de interesse no tema, uma afinidade com o tema para poder desenvolver o seu trabalho. E qualquer pessoa pode fazer isso? Qualquer pessoa. O único critério para que a pessoa seja um voluntário do Observatório Social é não ter filiação político-partidária. A gente faz esse controle para evitar qualquer tipo de conflito de interesse. A gente não faz nenhum julgamento de valor quanto a quem tem filiação, mas é importante para quem fiscaliza o poder público não ter nenhuma forma de afiliação partidária. E você citou a questão de metodologia, né? Que vocês fornecem uma metodologia. Como é que surgiu essa metodologia? É um fruto até de vários observatórios sociais que existem no Brasil? Sim, começou no Observatório Social de Maringá, na cidade de Maringá, depois de uma visita de alguns cidadãos no almoxarifado da Prefeitura de Maringá, e constatou-se uma situação muito ruim na gestão dos recursos públicos. Ali surgiu o Observatório Social, a iniciativa se espalhou pelo Brasil, hoje está em mais de 150 municípios, e tem uma rede nacional de observatórios sociais que fornece uma metodologia de como nós monitoramos os editais de licitação e de como nós nos conduzimos no controle externo do poder público. Então tem regras, tem estatuto, tem padrões de como atuar. O básico é o seguinte: a gente verifica em que o poder público está gastando e verificamos se aquele gasto ele faz sentido para melhorar os indicadores de desempenho municipal. Então, uma compra de livro didático, por exemplo, faz sentido para melhorar os indicadores educacionais? Uma compra de material na área da saúde, uma aquisição de equipamento para o hospital municipal, faz sentido dentro da finalidade daquela pasta? É esse tipo de análise que a gente faz, e a gente nunca faz juízo de valor, a gente fornece os dados para que a sociedade forme a sua opinião, forme o seu juízo e cobre do poder público medidas de melhoria, ou diga não, tá certo, é assim mesmo que tem que ser. O Aralan, a gente ouve falar bastante, até acho que é um termo que está sendo bem usado, tanto no municipal, quanto estadual, quanto federal, questão da transparência. Você acha que essa transparência hoje em dia está legal, está ok, ou ainda falta muito? Falta muito. De modo geral, nas 3 esferas da União, tanto nível federal, estadual quanto municipal, nós temos uma caminhada muito longa até que se alcance um nível de transparência em que o cidadão comum, o trabalhador, o empresário, o pagador de impostos, possa se sentir suficientemente informado do que está sendo feito com os recursos que saem do bolso dele. Das 3 esferas de poder, os municípios, nesse momento, são os que têm menos maturidade nessa área. Hoje, os portais de transparência da União, eles fornecem até um volume de dados para análise muito maior do que os estados, e os estados muito maior do que os municípios. Você até consegue fazer uma rastreabilidade muito interessante dos recursos que saem da União e vão para determinados lugares. Mas no município é muito difícil fazer isso. Mesmo com os portais de transparência hoje sendo praticamente obrigatórios em todas as cidades, quando o cidadão comum quer entender, por exemplo, por que a prefeitura ou onde a prefeitura gasta 500 milhões de reais por ano em saúde, qualquer cidadão terá dificuldade. Um exemplo... Ainda bem que não sou só eu. Pois é. Um exemplo local, inclusive, é o nosso portal da transparência aqui em Foz do Iguaçu. Ele existe, ele atende a maior parte dos critérios formais para portais de transparência, mas o cidadão que quiser saber como foi gasto o dinheiro público em qualquer uma das pastas, hoje ele precisa ter
excelentes conhecimentos em contabilidade pública, ele precisa ter conhecimentos de análise de dados, saber mexer muito bem com Excel, operar muito bem em tecnologia e gastar um tempo importante tabulando dados em planilha, fazendo gráficos para chegar a conclusões. Não é todo cidadão que tem esse tempo, essa disponibilidade. Então, o que a gente sempre cobra do poder público é uma construção de portais de transparência e fornecimento de dados de maneira que qualquer cidadão possa ter na palma da mão ou na tela do computador a rastreabilidade do gasto público, né? Chegamos a propor em audiência pública há 2 anos atrás a criação de uma política municipal de dados abertos, em que o município adotaria as mesmas práticas do governo federal, disponibilizando todos os seus dados, mas infelizmente ainda não foi à frente, mas seria uma melhoria muito importante. E até uma pergunta agora com relação a novas tecnologias, né? Porque assim, a gente que trabalha aqui na imprensa, a gente faz volta e meia leitura de diários oficiais e é um processo insalubre até, né? Tem coisa ali que é difícil de entender e interpretar, até porque cita outras leis que aí você tem que puxar daqui, puxar dali, ou seja, às vezes dá a impressão até de que não é assim tão... não foi feito para ser legível, né? Essa que é a verdade. Novas tecnologias como a inteligência artificial, vocês já utilizam, enxergam potencial para melhorar essa acessibilidade? Todo dia, principalmente na análise de grandes volumes de informação, né? Há alguns anos atrás, para fazer a rastreabilidade de um decreto municipal, por exemplo, você gastava ali meia hora, 1 hora para entender o porquê de uma nova legislação. Hoje você consegue fazer uma análise mais resumida utilizando os principais modelos de linguagem de inteligência artificial. Eles estruturam, resumem, a gente consegue fazer análises mais assertivas. Agora, o volume de dados que existem disponíveis, que seriam importantes ser analisados dentro de uma prefeitura, de uma Câmara de Vereadores, é muito maior do que a gente consegue analisar hoje, né? Isso deveria, por exemplo, sair de uma iniciativa do poder público para que o cidadão tivesse acesso, né? Hoje, ninguém consegue saber na cidade, por exemplo, se não fizer uma boa análise e tiver acesso aos sistemas da prefeitura, por exemplo, quantos diabéticos existem na cidade e quantos estão sendo monitorados pela atenção primária em saúde. Esse é um dado que nenhum cidadão tem. E se nós pedimos hoje à Secretaria Municipal de Saúde, eles vão demorar algum tempo para fornecer, porque provavelmente olharão caso a caso, né? Então, nós ainda não adotamos toda a tecnologia que está disponível para melhorar a qualidade de vida. Aralan, falando em tecnologia, vocês fazem relatórios periódicos do trabalho de vocês e apresentam isso para a população. O último foi feito via live, né? Vocês estão fazendo assim. Fica mais fácil de chegar na população dessa maneira? Como é que você analisa isso? Foi uma tentativa de fazer a publicação do relatório e deixar registrado, mas a gente gosta mais de fazer presencialmente, de ir nas universidades, de ir nas entidades, fazer essa apresentação mais próximo das pessoas, olho no olho, gerar o debate, estimular a reflexão, a dúvida, até porque o nosso objetivo com a apresentação dos relatórios, além de informar e ser transparente, como a gente cobra do poder público, mas também de convidar as pessoas para atuar no Observatório Social, né? De mostrar que o trabalho, ainda que é pequeno, ele dá resultado, ele é assertivo e ele faz sentido. Às vezes ele casa muito com o propósito que a pessoa tem na sua vida, né? Então a gente gosta de ir presencialmente. E como é que a gente faz para acessar esses relatórios? Eles estão disponíveis? Eles estão todos disponíveis no site do Observatório Social, também nas redes sociais do Observatório. Qualquer um que procurar no Google, no Instagram, por Observatório Social Foz do Iguaçu, consegue achar, tem ali os caminhos todos para encontrar tudo que a gente produz, todo o material. Tem o nosso canal no YouTube também, com bastante material ali disponível, né? A gente vem participando de várias discussões na cidade aí ao longo dos anos e a gente procura deixar sempre esse material disponível para quem quiser se inteirar. E até só para a gente, né, fechar aqui, porque eu tenho certeza que muita gente se interessa, né, por esse assunto, para ela ser voluntária ali, digamos, ela procura vocês, mas aí tem algum tempo específico de mandato, digamos, ou é só
não tem um período determinado? Como que funciona? O voluntário é que decide quanto tempo ele vai oferecer para o observatório dentro da disponibilidade dele. Eu digo sempre que se você tem meia hora, 1 hora por semana para dedicar, já vai ser de grande ajuda. Sempre vai ter algo para fazer e que vai ser importante para a cidade. Então qualquer pessoa que quiser pode participar. E hoje em dia vocês têm mais ou menos quantas pessoas atuando ali? Você tem Hoje, ideia? oficialmente, nós temos, salvo engano, 57 voluntários filiados ao Observatório Social. Que é uma quantidade interessante aí, né? Quantidade e qualidade também, né? Porque até gostaria que você falasse sobre isso. Esse processo ele gera ganhos para vocês aí no sentido de entender melhor experiências, né, com relação ao funcionamento da máquina pública, ou seja, traz ganhos também para a vida pessoal e profissional da pessoa. Com né? toda certeza, né? O cidadão que participa do Observatório Social, ele fica com um conhecimento muito mais profundo de como funciona a máquina pública, e é especialmente interessante para estudantes de graduação, pesquisadores de pós-graduação, mestrado, doutorado, em função dos temas, né, que são de suma importância, do acesso aos dados, das metodologias, né, e da oportunidade de trabalhar ali com uma situação que pode agregar no trabalho, na vida de cada um. Né? Isso aí, então, quem quiser participar, fica à vontade, faz o convite aí para a galera que está interessada em ajudar. Está feito o convite, então, se você tem interesse em contribuir com a sua cidade, se você tem afinidade com qualquer tema da gestão pública, saúde, educação, meio ambiente, transporte coletivo, compras públicas, se você se interessa pela melhoria da qualidade de vida da sua cidade, você pode transformar a sua indignação em atitude por meio do Observatório Social. Basta nos procurar, você preenche um pequeno formulário, comprova que não tem filiação partidária e a partir daí já consegue começar a atuar junto com a gente. Pode passar toda a sua indignação para as redes sociais, para a internet, lá no Instagram, no Facebook, mas não esquece de ir lá no Observatório Social fazer a sua parte também, Exatamente, né? Não vale só reclamar. O ativismo de sofá, ele é até interessante em algum nível porque mobiliza, mas é preciso dar um passo a mais e fazer algo concreto, e o Observatório Social é essa oportunidade. Maravilha, Aralan. Obrigada, tá? Aproveitar um Feliz Natal para vocês todos do Feliz Observatório. Natal, muito obrigado a vocês, obrigado à CBN pela oportunidade.